Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Crescendo em Sabedoria e Graça. E agora eu quero perguntar uma coisa. Qual o tamanho do seu galardão? Venha comigo hoje descobrir o tamanho do seu galardão, qual é a medida, o peso daquilo que está prometido para você. Bom, primeiramente a gente precisa entender ou dizer que o galardão de fato é uma promessa. Palavras de Jesus em Mateus 16, 27 vai dizer que o Filho do Homem virá na glória do Pai com seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com o que tem feito, né? Então existe de fato uma promessa, uma recompensa, um galardão, né? Isaías 40:10 vai nos ensinar que o Senhor, o soberano, vem com poder, com seu braço forte, e ele governa. A sua recompensa, o seu galardão está nele, está acompanhado dele. Ou seja, aquele que vem com a promessa e não existe galardão ou recompensa fora dele, ok? Muito bem, então, para a gente começar a entender essa história de galardão e tudo mais, a gente precisa pensar um pouco, né? Qual o propósito de ter uma recompensa no céu, tá? Será que é uma posição privilegiada, né? Ou de poder, de repente? A Bíblia, de fato, recomenda e fala sobre essas recompensas no céu, né? A gente vai ter textos como Mateus 5:12, Lucas, bom, enfim, tem um monte de texto falando sobre isso, né? Mas a gente precisa fazer algumas perguntas. Por exemplo, por que as recompensas seriam necessárias, né? Não seria suficiente estar com Deus, né? Experimentar Ele, sua glória, sua alegria, né? Não seria de fato o ápice da alegria, da felicidade estar com Ele, né? Pensando dessa maneira, não fica meio estranho pensar que ou difícil entender que recompensas extras seriam necessárias? Então, além disso, uma vez que a nossa fé repousa na justiça de Cristo, em vez da nossa própria justiça, parece estranho que as nossas obras mereçam recompensa, certo? Bom, Deus dará recompensa no céu, o tribunal de Cristo, então baseado na fidelidade do serviço a Ele, né? As recompensas mostrarão a realidade da nossa filiação. Olha que interessante. As recompensas no céu mostrarão a realidade da nossa filiação. Percebe que tem algumas nuances que a gente aprendeu diferente? Vamos lá, tá? Uma razão da recompensa no céu é o fato de que Jesus compartilha a sua recompensa conosco. Tá? Paulo diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ou seja, a ação de tudo, de eu ir para o céu e de ter uma recompensa, não vem de mim, ou não vem do ser humano, vem do próprio Cristo. Então, por isso que é a justiça de Deus e não a minha, né? Por isso que é estranho pensar que existirá alguma coisa extra, né, no céu. Bom, nós morremos com Ele, vivemos com Ele e compartilhamos a sua alegria. Então, ou seja, percebe que Romanos 6:8 vai dizer exatamente essa ideia de que alguma coisa que aconteceu com Cristo acontecerá conosco, certo? E é por essa fé que nós vivemos, né? Então, no céu nós iremos morar com Ele. Nossas vidas estão de uma forma inexplicável ligadas a Cristo. Tá? A recompensa que ele recebe é compartilhada então com todos nós. A gente vai ler a ideia de sermos co-herdeiros, né? Então, nossas recompensas no céu dependem da bondade e o poder do próprio Deus. Percebe que é estranho dizer que aquilo que eu faço merece algo extra no céu, se toda a justiça é simplesmente ligada à justiça de Deus e não na nossa? Se tudo aquilo que eu tenho porque Deus fez e não eu? Entendeu? Bom,
Partindo, então, a ideia das recompensas que ganhamos no céu não são como recompensas que ganhamos aqui na Terra. Temos a tendência de pensar em termos materiais, né? Poder, dinheiro, posições e hierarquia, né? E algumas outras coisas. No entanto, essas coisas são apenas representações das verdades recompensadas que ganharemos no céu. Por exemplo, uma criança que participa de um torneio, né? E ela vai lá e ganha um troféu lá que custa R$10, né? Aquele troféu vai importar para ela por quê? Por causa do valor do troféu ou o que ele representa, né? Então, desta forma, as recompensas no céu, elas têm que glorificar a Deus, né? E claro, a gente vai ser co-herdeiro na alegria, na paz, né? De quem está proporcionando isso para nós. O problema que eu vejo é que pensar pensar no reino de Deus como se fosse este mundo, né? Então, pensar no reino de Deus é pensar num reino que não é um reino nem de comida, nem de bebida, é pensar num lugar onde olhos nenhum viu e nem ouvidos nenhum ouviu o que foi preparado, né? Então, nenhuma experiência humana é capaz de descrever o reino para qual a gente vai e que nos é prometido uma recompensa, entende? Então, como é que a gente consegue mensurar isso? O que é isso, né? Então, pensar em recompensa, em galardão, para pensar nisso, a gente precisa deixar de pensar no mundo e o que o mundo oferece, né? A partir daí, né, a gente consegue, então, pensar na ideia desse prêmio no céu, né? E existe um outro problema que está ligado com Apocalipse 22:2 e o texto das palavras de Jesus que nós lemos no começo, né? É pensar que quando Jesus fala isso e quando o Apocalipse fala também, que essa recompensa, esse galardão, ele vem de uma forma retributiva, presa a um mundo caído. Lembra que se eu penso no galardão como as recompensas que eu conquisto neste mundo, eu não consigo pensar de uma forma correta de um mundo ainda que eu não conheço, ou de um mundo que não é como o mundo que a gente vive, né? Esse mundo é feito de comida e de bebida, o reino dos céus não é feito de comida e de bebida, né? Então, a ideia de pensar nesse galardão de uma maneira retributiva está presa a este mundo caído, né? Então, muitos vão ler esse verso e enxergam de forma quantitativa, inclusive, ou seja, quanto mais eu fizer, mais e maior será o meu galardão. Então perceba que essa forma de pensar está presa a um movimento administrativo deste mundo que ensina que quanto mais eu vendo, mais eu ganho, né? Mas pensa, será que é assim diante do reino de Deus, diante do reino dos céus? O verso diz em dar a cada um segundo a sua obra, né? E ninguém se pergunta que obra é essa, certo? Muitos entendem que essa obra é tudo que alguém faz dentro da igreja, ou seja, quanto mais eu ajudo a igreja, mais o meu galardão engorda. Mas, de novo, isso não é uma maneira administrativa que o mundo faz, né, de produção. O reino de Deus é um reino de justiça, é um reino justo. Se for dessa maneira retributiva, quantitativa, para haver justiça de produtividade, deveria ter tempo igualitário para todo aquele que produz. Ou seja, pense, pode um crente sincero morrer aos 20 anos e outro aos 80, e neste caso seria justo que os dois tenham esse tempo igualitário para produzir dentro da igreja? Entende? Claro que não. Então é preciso pensar nessa obra em uma perspectiva celestial e não numa perspectiva ativista, daquilo que eu faço, entende? O que é a obra de Deus, então, né? Jesus veio ensinar algumas coisas e ele diz que ele mesmo veio fazer a obra de Deus, né? E João 6:29 deixa claro qual é essa obra, né?
Então, assim, Jesus diz, ó, eu vim fazer a obra do meu Pai, e a obra do meu Pai é essa, que creiam naquele que ele enviou. Simples, né? E nós, igreja, né, como a gente precisa então agir? A gente precisa ter a mesma mente de Cristo, os mesmos pensamentos de Cristo, né? Ou seja, agora Cristo veio com o propósito de desfazer a obra de Satanás, né? Cumprindo o propósito de Deus, né? Que as pessoas pudessem crer nele. Então nós que cremos devemos fazer a mesma coisa, né? Assumir o ministério da reconciliação de 2 Coríntios, por exemplo, capítulo 5. Então nós podemos aprender com isso que as obras que garantem um galardão não é nada mais, nada menos do que crer em Cristo e proclamar o seu reino, né? Essa ideia quantitativa também não se sustenta ao analisar, por exemplo, a parábola dos trabalhadores da vinha de Mateus 20. Todos os trabalhadores, eles vieram em tempos diferentes do dia. No final do dia, todo mundo ganhou a mesma coisa, entendeu? Então, na parábola alguém ainda pensou se isso fosse justo, né? E ele disse, ó, claro que é justo, nós não combinamos isso, nós estamos cumprindo aquilo que nós combinamos. Não importa se tu trabalhou o dia inteiro ou 1 hora, o combinado foi que no final todo mundo ia ganhar a mesma coisa, né? Tem outra passagem muito maluca, que parece que Jesus joga um balde de água fria nos seus discípulos. Ele manda 70 discípulos e pregaram o evangelho. E eles voltam muito felizes. Uns dizem, olha, nós expulsamos os demônios, olha, nós vimos sinais. E Jesus diz o seguinte, olha, vocês não precisam e nem devem se alegrar com essas coisas. Mas existe um motivo pelo qual vocês devem se alegrar. Um motivo é igual para todos. É que o seu nome está escrito no livro da vida. Pode alguém desses que fez isso, aquilo, outro, garantir algum prêmio extra no céu? Você pensa comigo, você acha que aquele que expulsou demônios, que pregou o evangelho, que curou doentes, tem um lugar especial no reino do que aquele que pregou o evangelho dentro da sua própria igreja, por exemplo? O julgamento de Mateus 7 vai dizer que o ativismo, ele não conta quando a equação é feita pelo próprio Jesus. Ou seja, o que conta é outra coisa, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo e Jesus diz, eu nem os conheço, né? Porque o que importa, na verdade, não é de fato o que a gente faz, mas é em quem a gente tem crido, né? Eu posso ainda falar do profeta Jeremias, por exemplo, que declarou com todo o seu coração que a porção dele, o prêmio dele, o galardão dele é o Senhor, né? Lamentações 3:24. Alguns salmos também vão trazer a mesma ideia. Então, o galardão para o crente sincero nada mais é do que a própria salvação em Cristo, pela graça e fé, né? João 17:3 vai trazer uma ideia muito bacana. Deixa eu ler aqui. João 17:3. Olha só. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Entende? Então, essa ideia de que o meu galardão está aumentando, quanto mais eu faço, mais o meu galardão aumenta, meu irmão, a ideia de pregar o evangelho não vai te trazer um galardão maior, um prêmio maior, porque pregar o evangelho para todo aquele que é cristão é obrigação. Jeremias fala isso também, né, que o coração dele ardia enquanto ele não falava. Então é uma necessidade. Paulo vai dizer isso também, né? É impossível que eu não pregue o evangelho, mesmo em cadeias. Então, se você é um crente sincero, você é impelido pelo Espírito Santo a pregar o evangelho. Isso acontece porque você já ganhou o prêmio. Você é salvo em Cristo Jesus. Não existe nada maior do que isso. Aquilo que o Senhor tem preparado para você, para mim, para todos aqueles que aceitam Jesus, né, que creem em Cristo Jesus,
e proclamam o seu reino é o próprio Cristo. A nossa porção é o Senhor, como diz Jeremias, certo? Esse é o tamanho do teu galardão. E ele necessariamente é imensurável. Nada e nem ninguém vai fazer o mesmo por você, certo? Fica na paz de Cristo e até a próxima.